Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso. Eu sou a Juliana, sou presidente da LAAD. E hoje a gente vai ter uma aula de anestésicos locais e toxicidade com a residente do UP, Hospital de Pedro Ernesto da UERJ, de anestesiologia. Ela é formada na UFRJ e ela já foi vice-presidente da Liga de Anestesiologia lá da UFRJ. E eu queria muito agradecer, Helena, a sua presença aqui. Eu sei que foi corrido para você, que está sendo assim, né, difícil esse começo. Espero que todo mundo goste. E é isso. Passo a palavra para você. Obrigada, primeiramente, Liana, pelo convite. Fiquei muito lisonjeada pela confiança, né, em mim depositada. Eu vou dar uma passada, né, sobre anestésicos locais, mas não vou aprofundar tanto para não ficar algo pesado, cansativo para vocês. Eu peço desculpas, na verdade, pelo atraso, me perdoe, porque eu estava lá na residência, estava no H1, e acabei saindo tarde hoje e dei uma atrasada aqui por conta disso, viu? Então, vocês perdoem também minha voz rouca, que eu acabei de sair de um resfriado. O que vocês não estiverem entendendo, vocês me falem, por favor, sinalizem aí nos comentários. E se ficar muito ruim a minha voz ou baixa, vocês vão comentando aí, tá bem? Se o slide sumir, vocês vão falando com a gente, tá? A gente vai deixar as dúvidas para o final, para deixar a aula mais fluida, né? Como começamos um pouquinho, na verdade, 17 minutos já de atraso, para a gente não demorar muito tempo, tá? Então, no final, quem tiver dúvida, vocês vão colocando, né, ao longo da aula, aí nos comentários, que eu vou estar respondendo no final, tá bem? Eu sou residente do primeiro ano, 6 meses atrás, estava aí no lugar de vocês, era acadêmica lá do Fundão. Gosto muito de atividades de liga, né? Não é à toa que eu me envolvi bastante falando da FRJ. Cheguei a ser diretora de extensão, depois fui vice, também atuei na Lardege, né? Que é Interligas do Estado do Rio. Incentivo muito a todos participarem, né, ativamente das ligas que vocês tiverem maior contato de anestesia. Eu aprendi muito, não só na anestesia, mas de manejo do paciente, que na anestesia é um campo bem amplo que você pode utilizar muito das drogas aqui que a gente cita em outras áreas, né, no CTI, na emergência, então vocês vão ganhar muito participando dessas ligas, né, se beneficiando das aulas. E depois a Juliana vai estar falando com vocês dos benefícios dos ligantes, que eu não tive na minha época, que vocês vão ter, acredito, a partir desse ano, como acadêmicos de ligas de anestesia, até em eventos, né, congressos de anestesiologistas, né, já especialistas. Ok? Então vamos dar prosseguimento para não demorar mais. Então vou falar sobre um pouco sobre anestésicos locais, da toxicidade, que é um pouco dos seus efeitos adversos. Tá bem? Então, só citando rapidamente como uma história dos anestésicos locais. Tudo inicia lá com Albert, né? Ele foi um cientista, né? Que extraiu a cocaína, né? A cocaína pura da planta coca. E foi a partir desse extrato, desse derivado da planta, que ele começou a perceber que alguns efeitos de anestesia, né? Primeiro, ele fez essa derivação do extrato bioquímico, né, do composto ativo, e o Carl Kohler, posteriormente, utilizou desse derivado na primeira anestesia, que aconteceu de forma tópica com a lidocaína. Não foi a primeira anestesia da história, mas o primeiro ato anestésico local, tá bem? E depois, em 1943, Neil ele fez um derivado sintético da cocaína, que foi a procaína, que hoje ainda é utilizado, mas não tão em ampla escala, devido aos seus efeitos adversos, mas foi o início de tudo, né? Atualmente, nós temos uma gama de anestésicos locais que são derivados sintéticos. E uma coisa em comum em todos os anestésicos locais é seu esqueleto, né? Sua estrutura química. Assim como nós humanos temos o esqueleto, né, vertebral, que é igual, semelhante e faz parte de todos os seres humanos. Existe um esqueleto
né, por assim dizer, que é a estrutura química de todo anestésico local, que configura um anestésico local. E como é composto esse esqueleto? Nós temos um núcleo aromático, que vocês podem ver. Aqui eu não... Vocês conseguem ver minha seta? Ju, consegue ver minha seta ou não? Não, né? Tá. Mas está aqui esse formato geométrico, onde está na direção do vermelhinho, né? O núcleo aromático, que é a parte hidrofóbica. Existe o grupo éster ou amida, que vai estar ligando esse núcleo aromático com o terminal amina, que é hidrofílico. O núcleo aromático e o terminal amina, eles estão presentes em todos os anestéticos locais. O que vai diferenciar um ou outro vai ser o tipo de ligação desse núcleo com o terminal, que vai ser o éster ou amina. Tá bem? Então, existem vários tipos de ésteres, dentre eles a própria cocaína, a procaína, tetracaína, e as amidas, que são a lidocaína, a mepifacaína, bufacaína, robufacaína e articaína. Tá bem? Como vocês podem perceber, a estrutura é bem semelhante, que muda mesmo a parte do meio, né? Que é o que liga a parte do anel com a amina. E fora as outras mudanças de carbono, que vai estar dando o diferencial de cada anestésico local. Agora, qual é a diferença principal entre os ésteres e as amidas? A principal diferença em relação à metabolização, né? Como esse composto vai ser excretado, como ele vai ser eliminado do nosso corpo. Os ésteres, eles vão ser eliminados por meio de uma colinesterase plasmática, que vai gerar um derivado benzoico, e tem as aminosamidas, que precisa de uma metabolização hepática, que vai gerar um derivado de anilina, tá bem? Isso é importante saber, porque, exemplo, em pacientes que têm alguma hepatopatia, né, que sofrem de alguma comorbidade que atinge a função hepática, a gente vai tender a evitar ou segurar mais a mão quando a gente for utilizar uma aminoamida, né? Porque a metabolização passa pelo fígado. Então, nesses pacientes, o anestésico local tende a demorar mais a sair. Então, o efeito demora mais. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração quando a gente estiver utilizando ele. Beleza? Diferente do aminoésteres, que tem uma colinesterase plasmática, então a forma de metabolização é muito mais rápida. Então, o efeito nesse anestésico costuma ser um pouco mais rápido que dos aminoamidas. Tá bem? Tempo de ação também. Agora, o mecanismo de ação. Os anestéticos locais, eles precisam, depois de serem injetados, né? Existem diferentes formas de administração dos anestéticos locais. Eu vou explicar posteriormente. Mas após a sua injeção, o local de ação deles é em torno do nervo, né? Exemplo, eu quero usar anestésico local para não sentir dor. Então, quero atingir o nervo nociceptivo, certo? Então, ele chegando lá, nesse local, chegando no nervo, ele não vai entrar no nervo. Ele, em primeiro momento, ele vai ficar ali banhando no meio extracelular esse nervo, tá bem? E para que ele consiga bloquear a dor, ele tem que bloquear o estímulo de dor. Ele vai ter que bloquear essa passagem de informação que gera a dor no nosso paciente. Então, como ele vai fazer isso? Na nossa membrana, né, ali no axoplasma do nosso nervo, do nosso axônio, nós temos umas áreas que se chamam pontos de Reives, né? Que principalmente, na verdade, só acontece nos nervos que têm bainha de mielina. Nesses pontos de Reives, que é onde justamente o pulso ele vai se propagar, porque o pulso é saltatório, ele vai de um ponto para o outro. E esses pontos de Reives, eu tenho uma concentração maior de canais de potássio, tá? Então, se eu bloquear esses canais de potássio, eu vou estar bloqueando essa informação nervosa, entendem? Então, de uma forma geral, antes de aprofundar, o anestésico local, ele precisa de alguma maneira bloquear esses canais de
sódio, tá bem? E como ele vai bloquear esses canais de sódio? Existem duas maneiras principais, tá? E isso vai variar a depender da forma que o anestésico local vai se apresentar. Porque existe a forma ionizada e a forma não ionizada, tá? Esse AL ali que está escrito na parte de cima, deixa eu ver se eu consigo colocar não consigo, mas tudo bem. Esse AL é o anestésico local, mais o H+, que é o que está ali no meio extracelular, ele, junto com o H+, vai formar a forma ionizada no anestésico local. Entende? O anestésico local vai ganhar um próton, fica ionizado. Essa forma ionizada, ela não passa na membrana, tá? Por quê? Para o anestésico local fazer seu efeito, ele tem que agir de duas maneiras. Ele vai ter que ou ir, como vocês podem ver nessa parte do meio, aqui, ele vai agir de forma externa ao canal de potássio, fazendo como se fosse uma pressão mesmo, externa ali a nível da membrana lipídica no canal de potássio, de forma que essa pressão que ele faz no canal, ele vai fechar, bloquear o canal, tá bem? É como se fosse uma pessoa empurrando uma porta. Mas, para ele conseguir entrar nessa membrana lipídica, né, como vocês podem ver aqui nessa parte do meio, ele precisa estar na forma não ionizada. Ele não passa se ele está na forma ALH+, tá bem? Então, essa é a primeira forma dele estar bloqueando o canal de potássio, de sódio, tá bem? E a segunda maneira é quando ele ultrapassa totalmente a membrana lipídica, né, a bicamada lipídica, e como que ele passa? Ele tem que estar na forma não ionizada, senão ele não consegue passar. Ele sai do meio extra para o meio intracelular. No meio intracelular, ele vai, nesse caso, receber o próton, né, vocês podem ver aqui na parte de baixo da figura, e aí ele vira ionizado, né, vira a forma ionizada, e assim ele bloqueia de uma forma diferente um domínio específico na face interna desse canal de sódio, tá bem? Então, esses são as duas formas, né? Os dois modos principais de bloqueio desses canais de sódio. E com isso, eu vou bloquear a propagação do impulso nervoso, entendem? E assim, eu não tenho informação chegando, a pessoa não sente dor, tá anestesiada, tá? Mas tá, e se o nervo não tiver bainha de mielina, se tiver pouco, acontece a mesma coisa, só que os canais de sódio não vão estar dispostos nesses nodos de Henle, né? Eles vão estar dispostos mas ao longo da membrana axonal, né? As bainhas de mielina vai concentrar, quando o nervo tem, esses canais de sódio nesses nodos, né? Mas se ele não tiver bainha, acontece a mesma coisa. O local de ação do anestésico local é o canal de sódio, tá? E aí, o que é isso? Por que é importante saber, né? Forma ionizada e forma não ionizada do anestésico local. Porque isso tem tudo a ver na minha prática, né? O pH e o pKa vão interferir na quantidade de formas ionizadas e não ionizadas do meu anestésico local. Mas o que é o pKa? O pKa, que eu botei aqui para vocês, é o pH no qual 50% das moléculas estão ionizadas e 50% das moléculas estão não ionizadas. Lembrando que a forma ionizada não passa na membrana, tá bem? Se tem próton, ele não consegue passar. E a forma não ionizada é que eu quero, que eu desejo, né? E é o que é a forma que, no caso, vai passar na membrana, tá bem? E aí, essa quantidade vai variar a depender do pH que o anestésico local se encontrar. Então, se por acaso, no meio, né, ali no plasma, ou em qualquer outra situação do local, né, onde eu for injetar o anestésico local, se esse pH
for alto, eu vou ter mais moléculas não ionizadas. Ou seja, isso é bom para a gente. Eu tenho um pH mais alcalino, a porcentagem de moléculas que vão passar pela membrana vai ser mais alta do que as ionizadas, tá bem? As que não passam. Agora, se o pH do local é baixo, o número de moléculas ionizadas vão ser mais altas. E assim, eu tenho maior dificuldade desse anestésico local ter seu efeito, tá bem? E isso tudo é coordenado por uma regrinha, né? Pelo esse que eu botei aqui no lado, né? Hens-Salterbeck, leva em consideração o log da parte ionizada sobre não ionizada, é mais complicado. Mas essa ideia geral é mais importante vocês saberem. Essa interpretação desses dados que a gente consegue através dessa fórmula, tá bem? Então, dito isso, a gente vai fazer uma comparação de pH com o anestésico mais utilizado hoje em dia, que é a lidocaína, né? Vamos lá. Então, a lidocaína, que tem um pKa 7,9. Todo anestésico local tem um pKa específico, tá bem? É como se fosse a identidade dele. Só que esse pKa, a depender do pH onde esse anestésico vai estar presente, eu vou ter maior oferta ou não de moléculas não ionizadas. Então, como eu botei aqui, por exemplo, lidocaína no pH de 7,4, a forma não ionizada é 24%. Agora, se eu tenho um pH mais ácido, se eu botar lidocaína, por exemplo, em um ferimento onde o número de prótons é bem superior, numa pele sã, né, sem nenhuma alteração, num lugar infectado, num lugar que eu tenho um processo infeccioso, eu vou ter uma lidocaína no seu formato mais ionizado. Entendem? Por isso que quando eu insiro, né, eu injeto a lidocaína em um lugar, ou qualquer outro anestésico, né, em um lugar que sofra de algum processo infeccioso, ele demora mais a fazer efeito, né? Por conta dessas moléculas ionizadas que estão em maior quantidade. Elas custam a entrar dentro da célula, tá bem? No caso do neurônio. E aqui é só repetindo aquilo que eu falei. O anestésico na forma não ionizada, que é capaz de duas maneiras, bloquearem lá o canal de sódio. Ou fazendo uma espécie de compressão da face externa, né, desse canal de sódio, que vai fechar, ou ultrapassando mesmo a bicamada lipídica, e assim vira a forma ionizada lá no citoplasma, tá, neuronal. E por dentro, pela face interna, vai bloquear um domínio específico, que vai deixar aquele canal como se fosse bobo. Ele vai estar na forma inativado. Aí não vai propagar o impulso, tá bem? E a farmacocinética, né? O que vai determinar a minha potência, o efeito do meu anestésico local? Então, primeiro vai ser a proximidade que eu vou injetar o meu anestésico do local que eu quero bloquear, né? Então, geralmente, quando a gente quer fazer um bloqueio de nervo periférico, ou bloqueio regional mesmo, a gente procura sempre estar perto do local que a gente quer realizar o bloqueio, né? Exemplo, bem tosco. Se eu quero bloquear o sistema ali na parte subaracnoideu, para fazer uma raquianestesia, eu quero chegar, então, ali banhando os nervos da medula, né? Eu não vou conseguir esse tipo de bloqueio se eu for num lugar mais na mão, por exemplo, né? Eu tenho que ir lá na região mediana, funcionar e ultrapassar, na verdade, o peridural para chegar no líquido, para chegar na área mais do neuroeixo, né? Mais próximo possível. E que nem fazer um bloqueio de uma anestesia, né, local de um ferimento, para dar um ponto. Eu tenho que ir mais próximo, né, possível. A massa determina também o quão rápido eu vou ter o meu efeito. Então, quanto maior for a massa,
mais rápido eu tenho, minha latência vai ser maior, ou seja, o período que eu tenho para ver o efeito daquele fármaco se iniciar. Vai depender também da minha difusão, a potência, que é a passagem, né, do meu anestésico local pela membrana. A potência, né, do meu anestésico local é dada por isso, é dada pela minha lipossolubilidade. Então, quanto mais parte hidrossolúvel, não, quanto mais parte lipossolúvel, né, eu tiver do meu fármaco, né, do meu anestésico local, mais fácil ele vai passar pela membrana lipídica e assim a potência dele é maior. Então, os fármacos, os anestésicos locais mais lipossolúveis são os mais potentes que existem, tá bem? Lembrando que o anestésico local, ele sai do meio extracelular para o meio intracelular por diferença de concentração, né? Então, no início, eu acabei de injetar um anestésico local e vou ter mais do lado de fora. Por diferença de concentração, ele vai entrar, entendem? Porém, vai chegar um momento que a concentração vai se igualar, ou ao contrário, eu vou ter mais do lado de dentro do que do lado de fora da minha célula. Então, o que vai tender a acontecer? Se tiver mais do lado de dentro, vai tender a sair. Entende? E assim o efeito do anestésico local vai acabar. E se as concentrações se igualarem, por conta do fluxo sanguíneo, porque o nervo ele é vascularizado, o tecido que está ali ao entorno do nervo também é vascularizado. Então, o fluxo sanguíneo, o fluxo linfático faz uma espécie de lavagem, né? Ali desse anestésico local e vai fazer com que ele como se dissipasse, entende? E assim, o efeito desse anestésico local, ele vai ser reduzido com o tempo, tá? Então, a absorção pelos tecidos vasculares e linfáticos tem interferência no meu principal tempo de duração do anestésico local, tá bem? Por conta disso. E ligação a tecidos não neurais. Por quê? Porque a gente tem no nosso corpo outras áreas que são lipídicas, né? Vamos lembrar que o anestésico local gosta de áreas lipídicas. Então, gordura, até as proteínas, né, que correm do nosso plasma, são locais que os anestésicos locais gostam de se ligar. Então, em pacientes mais obesos, o efeito do anestésico local tende a demorar mais do que paciente mais magrinho, por exemplo. Porque o anestésico tende a ficar mais ligado a esses tipos de tecidos, né? Que tem uma oferta de lipídios maior. É isso. E as proteínas também. Um paciente que, por exemplo, tem uma nutrição bem prejudicada, né? Pessoa bem desnutrida. Os níveis de proteínas são mais baixos, né? Tem nível de concentração ali no plasma. Então, o anestésico local, ele fica mais livre, né? Fica mais disponível. E por conta disso, o efeito dele tende a durar mais, entende? Porque mais fármaco, mais do anestésico vai estar passando pelo neurônio, bem? As proteínas de ligação, né? Ali do plasma. As vias. Então, existe a via. A gente pode fazer por via venosa, tá bem? A gente pode fazer no subcutâneo. A venosa, por exemplo, na anestesia geral, a gente precisa, para diminuir um pouco da reação simpática do paciente à laringoscopia, quando ele já está lá sedado, já está em hipnose, a gente pode colocar uma lidocaína antes da gente IV, né? Antes da gente colocar o laringoscópio, tá bem? Então, existe também o subcutâneo que a gente faz para ponto, né? A gente faz para feridas, né? Pós-operatória. A gente também pode deixar um anestésico local correndo em neuroex para uma anestesia no pós-operatório. Por exemplo, peridural. Hoje eu fui lá, na verdade nem fui eu, né? Mas ontem foi realizada uma peridural numa paciente que eu estava, né, na anestesia.
ajudando lá. E aí, hoje, a gente foi tirar. Não sei se foi feito mais uma dose do catéter peridural, mas a gente faz geralmente o quê? A gente pode botar um anestésico local ou a gente pode fazer morfina, né? Dar mais um anestésico mais potente. Então, o anestésico local também pode vir no neuroeixo. Tanto na anestesia, para promover lá a paralisação e analgesia, né? Do membro, principalmente inferior para baixo, pensando assim, numa cesariana, numa esterectomia, que foi a cirurgia que eu assisti ontem, né? Que eu participei. E outra, ortopedia, né? Posso fazer uma hack. Então, ele pode estar entrando tanto no bloqueio subaracnoideu, tanto no bloqueio peridural. Essas são os principais tipos de via que a gente tem na prática médica, tá? A via intramuscular, o subaracnoideu também. Porém, a gente tem, aqui é a lidocaína, aqui é só para mostrar que existem diferentes formas, né, de apresentação do anestésico local. E a lidocaína, assim, foi a nossa pioneira, né, nos anestésicos locais, foi a mais utilizada lá na Segunda Guerra Mundial. E ela também é amplamente utilizada hoje. E ela tem diferentes formas de apresentação. Existe xilocaína, ou a lidocaína em gel. Existe também em porcentagens, 1% a 2%. Existe a lidocaína que tem ou não vasoconstritor. Qual a diferença? A lidocaína que tem vasoconstritor em sua composição, quando a gente injeta ela vai promover o fechamento, né? A vasoconstrição dos vasinhos que estão ali em torno. Isso vai contribuir com o quê? Que esse anestésico local, ele não venha ser lavado, né? Lembra daquele efeito que eu disse? Da linfa e da vasculatura ali em torno do nervo? Então, quando eu faço um anestésico local com um vasoconstritor, eu diminuo esse efeito. Então, ela é importante para isso, tá bem? E por que é importante eu não injetar anestésico, além do perigo de eu não injetar o anestésico dentro do vaso, e além de aumentar o meu tempo de ação, porque eu estou fazendo a vasoconstrição dos vasinhos da linha estou lavando menos da lidocaína, nenhum anestésico local deve ser infiltrado em vaso. Por quê? Por conta do seu efeito extremamente cardiotóxico e neurotóxico, tá? E eu vou explicar posteriormente, não sei se vai ser no próximo slide. Deixa eu ver aqui. Quais são os malefícios de eu injetar ou em grandes doses tá. A gente vê aqui, não tá entrando. Ou em grandes doses, exemplo, eu injetei no lugar certo. Eu botei lá no tecido na perineuronal. Não vou injetar diretamente no nervo. Eu vou embanhar os nervos de anestésico local. Existem perigos se eu injeto uma massa muito importante e existe perigo bem maior se eu injeto direto no vaso. Por isso, eu sempre tenho que aspirar a minha seringa antes de eu injetar o anestésico local, para ter certeza de que eu não estou injetando numa vasculatura, tá bem? Menor que seja, na mão, no dedo, eu preciso sempre fazer essa aspiração, tá? Aqui tá, eu tô falando um pouco das indicações, para as infiltrações, bloqueio de nervo. Existe efeito também antiarrítmico, né? Que a gente usa a lidocaína. Então, não é só apenas para efeito de anestesia, analgesia, tá bem? E aí, eu entro nessa questão da dose máxima. Eu acabo utilizando a dose, né, maior, a dose máxima acaba sendo maior quando eu tenho vasopressor, justamente por conta dessa margem de segurança que eu vou ter com o vasopressor lá fechando o vasinho, tá bem? Tanto para lido, tanto para bupivacaína, ok? Acaba que essa dose máxima, ela aumenta um pouquinho, tá? Em comparação à dose sem o vasopressor. Todo anestésico local tem uma dose máxima. E a importância é por conta do risco
de eu estar ofertando uma massa além do necessário, porque eu tenho efeitos, né? Eu estou embebendo ali o nervo. Vai chegar um momento que eu vou ter repercussões a nível cardiocirculatório, respiratório, neurosensorial do meu paciente, se eu utilizar uma massa superior àquela prescrita, né? Aquela que é indicada, aquela que já é estudada, já é evidenciada nos estudos, que é a máxima, tá? E como eu vou evitar qualquer tipo de toxicidade, porque eu não respeitei a dose máxima do meu anestésico local? Primeiro é respeitar a dose recomendada, é fazer uma injeção lenta. E toda vez que eu faço uma injeção muito rápida desse anestésico local, eu aumento o efeito ali de turbilhonamento do meu anestésico local e ele tende, exemplo, isso acontece muito em anestesia, né? Quando eu faço bloqueio de neuroeixo. Então, eu injeto ali, exemplo, Tenahac, né? Existe um tempo certo de progressão da seringa para eu estar injetando o anestésico local. Porque se eu faço muito rápido, ele turbilhona e tende a subir, né? E eu não quero muito que o anestésico local suba, que ele vai estar bloqueando nervos sensitivos mais altos, né? Até motores ali, torácico, e onde que eu tenho tórax? Tenho coração, pulmão. E isso dá repercussões no paciente, que eu não desejo, né? Eu tenho sempre que ter a monitorização, uma coisa importante, até em relação ao bloqueio de neuroeixo, né? Sempre depois que a gente faz uma RAC ou uma peridural, a gente sempre tem que estar atento à frequência cardíaca, à pressão do paciente, para ver se vai aumentar, se vai diminuir. Porque se eu vejo lá o paciente começando a bradicardizar, fazer uma hipotensão importante, é porque aquele anestésico ou subiu demais ou foi para algum vaso. Entende? Por isso que a monitorização é sempre importante, é essencial, é necessária. A gente não faz anestesia, assim, em geral, sem monitorização, ou até algumas locais, né? Oftalmológicas. A gente precisa de monitorização básica, né? A aspiração antes de injetar a droga é para poder evitar, confirmar que eu não injetei nenhum vaso inadequadamente. Tá bem? E aqui a gente está falando um pouco dos efeitos sistêmicos relacionados aos anestésicos locais, falando de uma forma bem geral. Quando eu tenho lá 1 a 5 microgramas por ml, eu tenho uma analgesia. Na medida que eu aumento a concentração, a massa desse anestésico local, eu tenho maior risco de causar um efeito deletério. O paciente pode até entrar em parada se por acaso utilizar um anestésico local de uma forma muito alta, da adequada, ou se eu simplesmente injetar direto em vasos, né? Então, exemplo, lá quando bato 10 a 15, posso causar sedação e inconsciência. Quando parto para 15 a 25, com uma depressão respiratória, e acima de 25, depressão cardiovascular. Então, por isso é importante sempre respeitar a dose máxima, né, que já é prevista para cada anestésico local. Cada anestésico local tem uma dose específica, que vai da mínima, onde eu consigo algum tipo de efeito, até a máxima, porque eu vejo, já foi estudado. A partir dali, acima dessa dose máxima, eu só tenho efeitos deletérios no paciente. Entende? Por conta desse efeito cardiodepressor, cardiorrespiratório. E aqui tem uma comparação da potência relativa versus toxicidade no sistema nervoso central. Então, nós temos aqui, exemplo, se a lidocaína tem uma potência de 1, a levobupivacaína acaba tendo uma potência de 2,9 e a ROP também de 2,9. Entende? Ou seja, elas são mais potentes do que a lidocaína. E a bupivacaína, 4,0. É bem mais potente. Porém, em contrapartida, a toxicidade, principalmente a cardiotoxicidade relacionada à bupivacaína, é bem maior em relação à lidocaína, né? Não é à toa que a lidocaína, a depender de algumas arritmias, a gente pode estar utilizando ela. E a bupivacaína não. Então, pensando em pacientes que já têm uma história de coronariopatia, insuficiência cardíaca, se a pessoa
tem algum histórico de alguma arritmia, né, algum acometimento a nível cardíaco, a gente vai evitar de usar uma droga potencialmente cardiodepressora ou cardiotóxica, né, ou que é a vacaína. E aí, essa progressão vai aumentando, né, de cardiotoxicidade, da lido para BUP, nesses números, né? Então, de uma forma simplória, dizendo quão tóxico, cardiotóxico é essas drogas, tá bem? E o tratamento, se por acaso acontecer alguma toxicidade, se por acaso, de uma maneira inadvertida, eu injetei essa droga no vaso, ou, por exemplo, eu tô ali, isso vale uma aula, né? Para sair um pouco da abstração. Mas dando um exemplo, eu tô na peridural. Na peridural, eu não posso ultrapassar a membrana ali, a membrana da dura, né? Quando eu ultrapasso, eu faço uma raquianestesia. Quando eu ultrapasso a membrana da peridural, eu estou chegando onde tem líquido. Estou aqui, a confirmação de eu ter feito a hack certo é ali pelo mandril, né? Da minha seringa, da minha agulha, perdão, começar a sair líquido. Essa é a minha raquianestesia. Mas quando eu faço peridural, eu não chego a ultrapassar, fico antes, tá bem? Por conta disso, quando eu estou fazendo uma anestesia peridural, que fica antes, entendem? Para eu, por conta disso, ter um pouquinho antes, eu tenho que usar uma massa anestésica maior para que esse anestésico consiga chegar no nervo, que está ali perto da medula. Entende? Não sei se vocês conseguem ver, agora sim. Aqui está a medula, e aqui está a peridural, né? Aqui está o sistema nervoso, aqui está a peridural. Aqui no meio está o líquido. Então, quando eu estou fazendo uma raquianestesia, eu ultrapasso essa pele e eu chego aqui no meio que tem um líquido. Aí eu atinjo aqui essa região onde eu tenho o sistema nervoso central. Quando eu estou com a minha agulha da peridural, eu nem ultrapasso a pele, a dura mater. Eu fico aqui antes. Então, por conta disso, a pele exige uma massa anestésica maior para poder chegar aqui. Poder chegar aqui, onde eu tenho o sistema nervoso central. Se ficar muito abstrato, vocês me falam depois. Mas isso exige uma aula. Mas por que eu estou falando isso? Porque, se por acaso eu estou fazendo lá a pele dural, que eu não devo ultrapassar a dura, eu ultrapasse, eu chego com a agulha da pele dural no local onde eu faria a raquianestesia, onde eu faria um bloqueio, no caso total, né, subaracnoideu, não total, né, quando eu faço bloqueio subaracnoideu, onde eu chego a agulha da pele aqui dentro, onde está o líquido, eu vou estar injetando uma massa anestésica maior, tá? E essa massa anestésica, que é grande, que não é adequada para esse meio, vai levar uma hack, que a gente chama, um bloqueio total, que a gente chama, né? Seria uma pele total. Eu estou fazendo uma espécie de hack anestesia, mas com uma massa anestésica muito grande, porque eu não queria isso, eu queria que ela fosse apenas antes da duramata, tá bem? Então, quando isso acontece de uma maneira inadvertida, a pessoa, a gente já vê no monitor, bradicardia, fica hipotenso, pode até entrar em choque, parar, porque a massa anestésica que entrou ali é muito alta. Por conta disso, a gente tem que estar sempre em mãos com os manejos, né? E como a gente vai tratar? Isso já vai gerar uma cardiotoxicidade certa e respiratória. A depender do quanto eu injetei, eu tenho que estar pronta para responder, né? Para eu contornar a situação do paciente. E eu faço isso como? Com a ventilação, com O2, com sedativo, se por acaso o paciente vem até entrar em convulsão, né? A gente tem que ter em mãos ali de benzodiazepínicos, drogas vasoativas, que é justamente para diminuir o risco da paciente reverter o choque,
que ela pode entrar, porque eu estou braquicardizando a paciente quando eu faço um anestésico local em doses muito altos. Eu tenho que dar antiarrítmico se ele entrar em arritmia. E aí, eu não vou utilizar um anestésico local, não vou utilizar lidocaína, que é antiarrítmico, entendem? Vou utilizar um outro antiarrítmico, por exemplo, a amiodarona, cardioversão, se o paciente parar, e existe a emulsão lipídica, né, que é até pouco falado. A emulsão lipídica, geralmente, nem todos os hospitais têm. Lembra daquela propriedade que eu falei dos anestésicos locais, de se ligarem à parte lipídica, né? Quando eu estou colocando uma emulsão lipídica, é como se eu estivesse colocando lá um ligante, né? E ele é feito de maneira em bolos, né? Eu faço em ataque, depois eu faço em manutenção. O que acontece? Eu quero justamente isso, quero justamente diminuir a quantidade de anestésicos locais que está livre ali. Então, faço essa emulsão lipídica, se não me engano, é venosa mesmo, para eu estar diminuindo o máximo possível da quantidade desse anestésico local livre, que vem ainda fazer algum tipo de efeito, tá bem? E aí, eu não vou utilizar uma emulsão que é muito lipídica, que dentro da anestesia, a gente sabe que é aquele branquinho, que é o Propofol. O Propofol, ele é muito lipídico. Se vocês pegarem o Propofol, não façam isso. E limpar um sapato, ele fica muito limpo, porque ele é muito lipídico. Ele gruda na gordura mesmo. Só que a gente não vai utilizar nesses casos, por quê? Apesar de ser muito lipídico. Porque ele é cardiodepressor e cardiorrespiratório. Então, se a paciente já está bem hipotensa, já está em choque, o que eu vou fazer para o Propofol, tá? Existe uma emulsão específica que é preparada. Existe até fórmulas de como se prepara esse emulsão, caso os hospitais não terem. Está revertendo esse quadro grave, né? Que eu deixei o paciente, tá bem? E é basicamente isso que eu queria falar com vocês. Espero que eu não tenha confundido tanto na cabeça de vocês, que tenha dado uma apresentação menos confusa possível. Mas a dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar aí pelo chat que eu estou respondendo algumas, tá bem? E aí, qualquer coisa, se não der tempo, conta do horário, né? Já vai dar 9 horas. Vocês me falam, me procuram lá pelo Insta ou pelo e-mail que eu deixei aqui, ou falam com a Ju, tá bem? Que eu vou estar respondendo vocês, tá? Eu agradeço mais uma vez. E eu não quis também entrar em muitos detalhes, para não ficar uma coisa muito específica, né? Mas vocês podem procurar, que eu estar passando também referências, né, dos livros que eu peguei para ler. Se vocês tiverem interesse, vocês me falam, tá? É isso. Obrigada, Helena. Foi maravilhoso. Obrigada, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Se quiserem mandar aí no chat. Eu deixei o formulário de presença aí nos comentários. Todo mundo assina, por favor. Helena, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada por ter topado o nosso convite. E é isso. Eu que agradeço pela confiança. Perdoa pela voz, pelo cansaço, pela correria, né, que foi hoje, o atraso. Mas bom que deu certo. Qualquer coisa eu tô aí, tá? Tô disponível, gosto muito desse evento. O movimento de vocês é importante, é necessário, tá? Na faculdade. Então, no que eu puder, eu estava 6 meses atrás no local de vocês, né? Então, eu sei como é que é correr de hora de extensão, não sei se tem projeto de extensão na Liga, mas é interessante ter, se tiver algo associado, que aí a pessoa já participa da Liga, já ganha ordem de extensão, então é mais um estímulo, né? E vocês, eu dei primeira aula, gente, eu não sou não muito diferente de vocês, que eu acabei de entrar na residência, vai vir professores, né, anestesistas, nas próximas aulas, então vocês aproveitem, tirem dúvidas. E é bom que aqui na Liga vocês têm a oportunidade de conhecer um pouco mais a anestesia. Foi assim que eu me decidi, tá, pela anestesia. Eu entrei na faculdade pensando em cirurgia, aí me aproximando da Liga de Anestésio, tendo mais contato com os professores, né, acompanhando, eu comecei a gostar de anestesia, né, me apaixonar. Fisiologia, que é importante para anestesia.
E foi por meio de uma liga, por meio da liga. E nos ciclos básicos, a gente não tem contato com nada. E tem faculdades que a parte da anestesia, né? O banco, né, dentro do banco da cirurgia, e é um espaço bem pequeno, são poucas aulas, né, reservadas à anestesia. Então, vocês saem, até entram na residência sem saber muito sobre. Então, na liga, vocês conseguem ter um contato maior, ter um pouco, assim, saber que rola, né, dentro da especialidade. Até para tirar dúvida desse, não quero lidar com isso, não gostei. Não, eu gostei. Interessante, né, vamos acompanhar. Vocês conseguem ter essa percepção, viu? Então, aproveitem. Dei sugestões, né, de como a gente pode melhorar, né? Então, o que vocês tiverem de ideias, tipo, no horário da aula, o local, né, a forma como foi dada. Falem de mim também, se gostaram ou não, que aí a gente tenta melhorar, tá? Isso. Maravilhoso. Obrigada, Helena. E, gente, quem tiver interesse em participar como ligante da nossa liga, fica de olho no Instagram que a gente vai abrir as inscrições. E vocês vão ser muito bem-vindos. Pessoal da UERJ que quiser, tá bom? É isso, então. Obrigada, Helena, de novo. Obrigada, pessoal. Boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite, gente. Beijos. Bom descanso.